Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Realpolitik, o canal onde falamos de política real para gente real. Eu sou o Rui Alberto Silva, o vosso guia nesta reflexão sobre o mundo da política real, a que chamamos precisamente Realpolitik. Hoje vamos falar sobre algo que talvez, digo eu, nem deveríamos falar. Serviços secretos. Serviços secretos para a frente, serviços secretos para trás, afinal, quem ativa os serviços secretos, quem pode, em rigor, ativar os serviços secretos ativam-se. Como se ativam? O que fazem quando são ativados? Acho que todas e muitas mais questões foram colocadas, umas muito bem respondidas, outras, como sempre, nem por isso, nos últimos tempos, sobre os tais serviços secretos e tudo o que com eles se relacionam, menos uma questão. Afinal, o que são os serviços secretos e para que servem? E isto sem floreados nem politiquices. Então, esta semana será esse o nosso tema. Mas não vamos restringir a Portugal. Vamos alargar isto e tentar entender para que servem os serviços de inteligência e informações, que é o nome correto e verdadeiro dos tais serviços secretos, e porque é que os Estados e atualmente mesmo empresas e organizações precisam tanto deles. Vamos lá a isto. Todos os dias, os governos e a administração pública, assim como os gestores e empresários, têm de tomar milhões e milhões de decisões. Desde as mais simples e triviais àquelas que podem pôr em causa o bem-estar, a prosperidade e a segurança de todos nós. E cada vez mais, essas decisões têm que ser tomadas mais rapidamente, mais assertivamente e mais irreversivelmente, tendo em conta a velocidade e a globalidade dos mercados, como da própria proliferação da informação. Nos dias que correm, não há lugar a tentativas, não há lugar a emendas. Tudo o que é feito e é definitiva e fica definitivo. E para tomar essas decisões, assim como qualquer outra decisão, mesmo na nossa vida particular, é preciso informação. É algo, meus caros e minhas caras, que muitas vezes nos esquecemos. As decisões são tomadas com base nas melhores informações que temos sobre aquilo que vamos decidir. Eu costumo brincar com os meus alunos e pergunto-lhes: se soubesses o que sabes sobre a tua primeira namorada ou sobre o teu primeiro namorado, terias começado a relação? E a maior parte deles dizem que não. E porquê? Porque não tinham a informação necessária e relevante para tomar essa decisão, portanto, decidiram mal. Decidimos, para além desta brincadeira, decidimos o que vestir, para onde ir, como ir, o que fazer, quando fazer, porque anteriormente recolhemos ou devíamos ter recolhido e adquirido informações que nos permitem ou não fazer tudo isso. Se as informações forem boas, fazemos bem feito, decidimos bem e atingimos o sucesso. Se não forem, bom, aí a sorte de cada um tem mesmo muita influência. Às vezes corre bem, às vezes corre mal. Mas o destino e as ações dos governos e dos Estados, assim como das empresas e das organizações, que influenciam a vida de milhares ou mesmo milhões de pessoas, o seu presente e fundamentalmente o seu futuro, por vezes por gerações, não podem ou não deviam poder estar dependentes da sorte ou do acaso, mas sim em informações atuais, fiáveis e assertivas. Essas informações que os governantes e outros decisores precisam para decidirem, algumas estão disponíveis e acessíveis, mas outras não. Algumas estão dispersas, outras são tão delicadas e sensíveis que não convém perguntar diretamente, ou então estão mesmo ocultas, protegidas, porque alguém
por alguma razão, não quer que se tenha acesso a essas informações. Ora, mas e se essas informações são mesmo necessárias, de algum modo terão mesmo que ser obtidas? Os decisores disseram-me que na gíria dos serviços lhe chamam DMK, que é a abreviatura de Decision Makers, têm mesmo de as ter, porque em muitas situações não podem correr o risco de decidir mal. Há situações, tanto em Estados como em empresas, em que o erro simplesmente não é uma opção. Essa é a realidade. Esta é a Realpolitik. Por isso, a informação tem que ser obtida, queiram ou não, doa a quem doer. Claro que, como as pessoas que trabalham nos serviços de informação são todos verdadeiras senhoras e cavalheiros, primeiro vão investigar para ver se a informação está disponível sem ter que se chatear ou incomodar ninguém. Ouvi dizer que cerca de 67% das vezes é esse o caso. É que no mundo da Intel se chama de OSINT, Open Source Intelligence. A informação está disponível, só é preciso saber procurá-la. E assim, quando ela está disponível, sintetiza-se a informação de suporte à decisão num relatório curto, claro e conciso, entrega-se ao DMK para que ele decida em consciência, e agora eu até já me sinto um mini James Bond. Mas às vezes a informação não está disponível e está na posse de alguém que simplesmente não a quer ou não a pode partilhar. Se forem simpáticos e fornecerem a informação, vai-se beber umas minis e comer uns termoços. Mas quando não querem ser simpáticos, lá se tem de encontrar outros modos para se ter não o que se quer, mas o que de facto, em concreto e na realidade, se precisa mesmo para dirigir, para optar, para governar, em suma, para decidir no melhor e maior interesse do Estado e do povo, ou então das empresas e das organizações. E é precisamente para isso que servem os serviços de inteligência e informações dos países e, mais recentemente, das organizações e empresas, para fornecer informações, estejam disponíveis ou não, aos governos e decisores, para que estes possam tomar as melhores decisões para todos nós. De facto, nos últimos 10 anos, a informação, o seu controle, posse e segurança assumiu um papel tão relevante que há empresas que têm os seus próprios serviços de inteligência e informações de modo a, primeiro, proteger a sua própria informação estratégica e, em segundo, estar permanentemente informadas sobre o que o mercado, em especial os seus concorrentes diretos, andam a fazer e a planear. Quando são grandes empresas e organizações, investem e estruturam internamente os seus próprios serviços, pois também os rentabilizam em outras áreas da sua atividade, tais como na verificação de antecedentes de quem contratam, a avaliação de risco na concessão de crédito, a qualidade e fiabilidade de fornecedores e subcontratados, propriedade industrial e comercial, cumprimento de requisitos legais e normativos, capacidade de se cumprir prazos, princípios de concorrência leal, cumprimento de contratos de exclusividade, etc, etc, etc. Isto é, para muito servem e muitos são rentáveis os serviços de Intel de empresas e organizações que, convenhamos, até mais ou menos há 10 anos não existiam, só os Estados é que os tinham. Atualmente, as empresas reconhecem tanto o valor da informação que, de facto, se convenceram finalmente que precisam de serviços estruturados com agentes devidamente treinados para obter essa mesma informação. Mas depois há as empresas que não têm dimensão e estrutura para ter os seus próprios serviços de
de inteligência e informações. Quando as empresas são mais pequenas, contratam, nesse caso, as designadas PIC, Private Intelligence Companies, isto é, verdadeiros serviços de inteligência e informações privados que prestam os seus serviços a outras empresas, organizações ou mesmo a Estados, quando estes ou acham que não vale a pena ocupar os seus próprios serviços de informações no assunto, ou quando a área de aquisição de informações é muito especializada e os serviços próprios dos países não têm capacidade técnica e ou científica para verificar ou validar, porque há PICs altissimamente especializadas em determinadas áreas de informações, ou por último, literalmente, quando é demasiado arriscado envolverem-se diretamente, pois se a missão correr mal, o país ou a empresa podem sofrer consequências diplomáticas e legais muito sérias. Mas se for uma empresa privada, o país ou a organização não tem nada a ver com o caso, que até desconhece e, claro, veementemente condena. Simples, não é? Claro que no âmbito da recolha de informações, agora mais ao nível dos Estados, por exemplo, também são investigadas, na gíria diz-se, entram no radar, pessoas ou grupos que por vários motivos, razões ou indicadores parecem que podem tornar-se ou mesmo ser uma ameaça contra a estabilidade e a segurança do país, desde grupos terroristas a organizações radicais, redes transnacionais de crime organizado, mas também informações sobre produção de matérias-primas, mercados financeiros, possíveis investidores ou negócios a atrair ou negócios a evitar, que fazem e cada vez mais parte integrante do dia-a-dia dos países. Tudo isto está no âmbito das funções de um serviço de informações de um Estado, de uma empresa ou organização. Ora, tudo isto, desde sempre, teve de ser feito em segredo, óbvio, recorrendo a códigos, ardis, chantagens, seduções e todo o tipo de táticas nem sempre, ou quase nunca, moralmente recomendáveis. Afinal, nada melhor do que decidir sabendo o que se está a decidir. E assim, por causa disso, atualmente, quase todos os países do mundo têm os seus serviços de informações, alguns melhores do que outros, outros maiores do que outros, como tudo na vida, e como vimos, alguns até já subcontratam. Continuam, claro, envoltos numa névoa de mistério e encanto. Por um lado, pela própria natureza da atividade, que na sua gênese, não sendo secreta, porque, por exemplo, nos Estados de Direito Democrático está devidamente enquadrada legalmente, é escrutinada e fiscalizada por grupos e comissões representativas do poder político. Logo, não pode ser em rigor secreta, mas pelo menos tem que ser discreta para não perder a sua utilidade e eficiência. Mas, fundamentalmente, toda a atividade dos serviços de inteligência e informações vê-se envolta em encanto e glamour pelo imaginário coletivo, para o qual personagens como o James Bond, o famoso 007, criado por Ian Fleming, ele próprio durante toda a vida agente do MI6, e os livros e os filmes do John le Carré e do Graham Greene, só para referir a alguns, estes últimos dois também agentes do MI6 e do MI5, e entre tantos outros, muito contribuíram. Mas no fundo, e em rigor, os serviços de informações são somente um conjunto de mulheres e homens, das mais diversas áreas de especialidade e saber, desde economistas a informáticos, desde militares a biólogos, que todos os dias, normalmente por meios muito simples e sem grande risco, recolhem, processam, compilam e analisam informações que suportam as decisões que os nossos governantes e decisores públicos e privados têm de tomar. Também, todos os dias, estão alerta
em relação a tudo o que possa pôr em causa ou em risco o bem-estar e a segurança do Estado e dos cidadãos, investigando boatos, seguindo desconfianças, verificando rumores. Uns nunca passam disso mesmo. Boatos, desconfianças, rumores, mas outros são mesmo ameaças e perigos para todos nós. Nesses casos, os serviços de informações passam a informação para as autoridades de investigação criminal para que, no rigoroso cumprimento da lei, se investigue, se atua e se reponha a lei e a ordem. Pois, como sabemos, as autoridades de investigação criminal só podem atuar baseados em provas e, em algumas situações, infelizmente, quando há provas, é porque o pior já aconteceu. Às vezes, excepcionalmente, também podem recolher material informático fora de horas, mas isso só quando pedem com muito jeitinho e ajuda no orçamento. Mas acreditem, muito do glamour, da ação, da aventura, das viagens e da adrenalina dos serviços de informações ficam mesmo nos filmes. Um amigo meu que tem um amigo, que tem um conhecido, que ouviu dizer que um primo de um outro amigo que trabalhava nos serviços secretos britânicos, insinuou que o David Cromwell, o verdadeiro nome do famoso escritor de livros de espionagem John le Carré, disse numa primeira aula da formação de futuros agentes de serviços de informações: meninas e cavalheiros, bem-vindos ao mundo da infinita monotonia, onde tudo o que está nos livros é a vida que gostaríamos de ter, mas que nunca teremos, incluindo as bebidas. Os agentes de informações, os agentes secretos, não são santos, mas muitas vezes são heróis. Nem sempre fazem o mais correto, mas tentam sempre fazer o mais adequado. Nem sempre seguem os mais altos padrões morais, mas só o fazem para que nós possamos ter uma vida mais calma, com bem-estar, com estabilidade e paz. Como afirmou publicamente o grande Meir Dagan, ex-diretor de um tal departamento que há lá em Israel, mas que ninguém conhece ou sequer sabe da existência, palavra departamento, que em hebraico e só por acaso se diz Mossad. Esse grande gênio, Meir Dagan, afirmou: para que alguns durmam sossegados, outros têm que ficar acordados. E tudo isto sem receber elogios públicos, prémios, reconhecimentos ou condecorações, tendo como única motivação a certeza do dever cumprido, do objetivo alcançado, do bem-estar dos cidadãos e da segurança do país. Muitas vezes não podendo defender-se em público, dizer a verdade, porque a verdade, essa, está protegida, tem que estar protegida pela névoa de segredo. Sempre atentos, sempre alerta, sempre no lado negro da sombra, mas sempre lá. Por isso, merecem o nosso respeito, admiração e gratidão. Eles agradecem, embora vocês nunca o saberão. Relembro que no Imperial Academy of Advanced Science, na IAS, tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados à intelligence, gestão de informação e contra-intelligence, em que eu tenho a honra de ser professor. O link para esse programa, o ASIMP, está nos comentários deste vídeo. Afinal, a famosa revista Forbes, norte-americana, que não costuma falhar muito nestas coisas de economia e finança, colocou a profissão de agente privado de Intel como uma das 10 com mais procura nos próximos 5 anos e uma das 5 mais bem pagas no mesmo período. Lembrem-se, a informação é poder e o poder atualmente é dinheiro. Por isso, há muitas pessoas dispostas a pagar um muito bom dinheiro para terem as informações que querem. E alguém tem que saber como obter essas informações. Você, aí, pode bem vir a ser uma delas ou um deles. Por que não? Pense nisso e veja o programa de formação da IAS de Intelligence. E dito isto, que já vai longo, como sempre, ficamos por aqui esta semana.
Não se esqueçam de subscrever este canal se quiserem continuar a ouvir assim umas opiniões e conhecimentos sobre política, estratégia e diplomacia. E se acharam que o vídeo vos foi útil, ponham aí um like que dá muito jeito para a promoção do canal. E assim sendo, meninas e cavalheiros, até uma próxima.